Faltam poucos dias para a nova Conferência Batista, que vai acontecer aí do dia 21 ao dia 24 de agosto. Então, você líder já tem que correr para garantir logo a sua inscrição, né? Hoje é o último dia que nós estamos priorizando líderes, né? A partir de amanhã nós vamos abrir a oportunidade para quem tem interesse em participar das conferências. São pessoas acima de 18, mas que não são propriamente líderes. Mas nós vamos estar priorizando até hoje vocês. Então, corra lá atrás, ali tem o stand da nova Conferência Batista. Inscrição para os casais é R$ 250 e o individual é R$ 150. Nós também temos a camisa, né, R$ 36 se você tiver interesse de guardar, né, ou de adquirir aí uma dessas camisas. Você, principalmente que é colecionador aqui dos eventos da nossa igreja, você pode garantir também lá no stand. E nós também, além de estar fazendo as inscrições, nós precisamos do apoio da igreja, pois nós temos ainda algumas necessidades de pessoas para hospedagem dos nossos missionários. Então, já tivemos alguns, mas ainda precisamos de alguns mais. Então, se você tem a disponibilidade de estar recebendo uns desses missionários nesse período do dia 21 até o dia 24 de agosto na sua casa, procure ao final do culto ali também o stand, dê as suas informações, eles vão estar lhe orientando como você pode contribuir e participar aí ativamente, sendo um anfitrião desses nossos irmãos aí na sua casa. Também estamos precisando de algumas pessoas para ajudar no transporte de alguns desses irmãos nesse período, ou trazendo pela parte da manhã, ou levando no final da programação à noite. E aí você pode também procurar lá o stand, dar o seu nome e os seus dados. Nós vamos estar contando e agradecendo sempre aí o envolvimento e o amor da nossa igreja. Também agora nesse próximo sábado, às 8h30 da manhã, nós vamos ter uma programação do Nova Idade chamada Deixando um Legado. Uma programação voltada para o público dos nossos irmãos aí acima de 60 anos. Se você conhece alguém da sua família que deveria participar dessa programação, não esqueça de trazer ele para participar ou de informar, avisar aí que vai ter essa programação agora nesse próximo sábado, aqui no auditório 209, tá bom? Não perca aí essa programação especial do Nova Idade. Também hoje nós estamos convocando voluntários para participar da equipe de apoio do estacionamento para essas próximas 4 semanas. Se você já participou e gostaria de dar um reforço aí para esse ministério que tanto nos ama, que tanto nos apoia todo domingo, ficam lá aguardando o seu carro para que você possa estar aqui, aprender mais da palavra, para que você faça parte do culto. Levante a sua mão, alguém vai entregar um panfletinho como esse verde. Você coloca o seu telefone, o seu nome e vem trabalhar de preferência num horário diferente do seu horário de culto ou do seu CENIB. Então, o pessoal aqui da noite, se puder vir pela parte da manhã, nós agradecemos aí o seu amor e a sua participação nesse ministério que tanto precisa aí do nosso apoio, tá? São 4 semanas, então seria até o dia 7 de setembro, contaríamos com você para essa ajuda. Também hoje, como eu falei, é um domingo especial, domingo do Dia dos Pais, né? E por conta disso nós vamos ter um sorteio especial ao final do culto. Então, para você que é papai e que precisa fazer parte desse sorteio, levante a mão, a gente vai dar, olha, um panfletinho desse azul, aí você pega, preenche aqui os seus dados, seu nome, seu telefone, ao final, antes do sorteio, nós vamos passar recolhendo aí esses canhotos de vocês, para colocar na urna. Então, pegue aí um panfletinho desse, para você participar, não fique de fora, tá bom? Aí logo ao final nós vamos passar recolhendo, para a gente poder sortear prêmios aí muito bons, para você nessa noite. Também domingo passado nós tivemos 7 pessoas que se batizaram. Foram eles Jefferson, Letícia, Gabriela, Manuela, Isabela, João Paulo e João Pedro. Vamos dar uma salva de palmas para esses nossos irmãos que tiveram aí a decisão do batismo. Parabéns, que alegria é podermos testemunhar aí aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. E que maravilha estarmos juntos aí, podendo aprender e desfrutar do amor do nosso Deus. E agora, convido vocês a ficarem de pé e vamos cantar juntos com muita alegria, com o Ministério de Música, louvando ao nosso Deus.
Com palmas. Tchau, tchau. Entrai em seus átrios com júbilo, com hinos de louvor. Em sua presença prostrai-vos, soberano e grande é o Senhor. Louvai ao som da trombeta, ao som da harpa adorai. Toda criatura na terra e céu, com seu coração ao Senhor louvai. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. Jesus, o Filho exaltado, todas as coisas criou. Perante Ele prostrai-vos e erguendo as mãos, levantai louvor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. Ainda em pé, vamos continuar louvando ao nosso bom e eterno Jesus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. É verdade! Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Solte sua voz, cante. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso
somos fracos. Palmas. Só as vozes. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Pois só tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Pois só tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Você pode sentar. Nós vamos ter agora uma apresentação especial com as vozes masculinas do vocal do Ministério de Música da Nova Igreja Batista. Uma música linda. Já ouvi 3 vezes, pessoal. Primeiro, segundo e terceiro culto. Vou ouvir agora. Que bênção. Que Deus abençoe vocês e toda a nossa igreja. Com vocês, as vozes masculinas do Ministério de Música da Nova Igreja Batista. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ama. Pra não ter nenhuma outra opção na vida, não cumprir a vocação que Ele te entregou, De sermos servos, de sermos servos, de sermos santos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoador, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Pai, hoje sigo os passos que você deixou. Pai, eu clamo a Deus por ser fiel como você. e assim, meu filho, veja em mim o verdadeiro amor de um coração obediente ao chamado do Senhor, de sermos santos, de sermos santos, de sermos servos, de sermos servos, sempre constantes na obra do Senhor. Perdoador, sempre amáveis, sempre
coração, com puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pastor Davi. Aí vocês ainda querem que eu pregue depois dessa? Parabéns a todos os pais nesse dia que nós separamos para honrar nossos pais. E o que é fantástico de tudo isso é que Deus, quando escolheu um relacionamento com o qual se representar para a humanidade, Ele escolheu primeiramente esse relacionamento de pai. Ele é o nosso pai. E hoje nós vamos conversar com os pais, nós vamos falar com os pais, porque primeiro, vocês estão de parabéns, vocês pais, e segundo, eu quero falar o que Deus está fazendo entre os nossos pais. E assim, uma das minhas grandes tristezas na vida, né, é tantos e tantos filhos e filhas brasileiros que nunca vão saber o que é um bom pai. E a probabilidade é que vão repetir os mesmos erros. Eu não vi ainda a estatística assim muito recente, mas 5 anos atrás, 65% das crianças brasileiras são criadas sem pai. Essa para mim é a maior tristeza dessa cultura mulherenga que nós herdamos dos nossos ancestrais portugueses. Uma cultura que tem criado uma sociedade fraca. Como nós temos visto em dias recentes, uma cultura que tem criado uma sociedade sem coragem e sem raça. Vocês estão acompanhando em Brasília, não estão? Essa falta de peito, essa falta de raça, é devido à família. É devido à família. Uma vez que Deus me deu o privilégio de pastorear a família toda, porque por 18 anos eu só pastoreei jovens e pregava, parte de ensino. Mas um dia Deus colocou na minha mão o ministério de casais, e eu vi que Deus queria que a gente fizesse uma mudança, que pelo menos na cidade de Manaus a gente conseguisse criar um pequeno céu, onde as famílias têm pai e mãe. E nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. É como um sonho que está se realizando. E não é em todas as igrejas evangélicas que isso está acontecendo, não. Deus tem dado sabedoria a essa igreja para poder criar famílias fortes. E hoje nós já estamos com gerações de crianças que um dia entraram no infantil, passaram pelo Kids, foram para o Teens, foram para os jovens, se casaram e hoje tem famílias fortes, com pai e mãe, estão criando bem os filhos e um dia vão chegar diante de Deus e vão dizer: estão aqui a herança que me confiaste. Você quer ver uma coisa bonita? Você quer ver uma coisa bonita? Eu quero que todos os pais aqui presentes noite, os pais, homens, levante a sua mão bem alto. Levante, olha só. Eu quero que os outros olhem. Foque isso aí. Roda aí a câmera. Eu quero que todo mundo veja. Olha só. Você que está assistindo pela internet, veja isso aí.
Isso é exceção no Brasil, não é o padrão. Eu quero agradecer a Deus por Ele estar fazendo isso em nossa igreja e você fazer parte disso. E hoje nós vamos conversar com você. Ser pai. O pai tem vários chapéus que ele usa. E nós vamos falar de 5 chapéus que o pai coloca. 5 aspectos da paternidade em relação à família, aos filhos. E como isso faz toda a diferença no mundo e na eternidade. O fator número 1 de crianças irem para o céu é o pai. Sim, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sua morte, sua ressurreição, mas o pai é a maior influência. Quando o pai vai, ele leva a família, isso já está constatado em muitas estatísticas. Quando a mãe aceita Cristo, ela leva 40% dos filhos. Quando o pai aceita Cristo, ele leva 90% a 100% dos filhos. E tem mais. Deus colocou a responsabilidade dos filhos, em termos da eternidade, sobre os pais, sobre os homens. Por quê? Porque é o homem que passa para o filho a imortalidade. O seu filho vai existir daqui 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão de anos, por causa do que você colocou no seu filho. Naquela junção das células no espermatozoide que saiu de você, foi ali que foi o espírito que não morre, que veio de Deus. Por isso que Deus chama o pecado, o original, ele não chama o pecado da Eva, se bem que foi ela que foi na conversa do diabo, ele chama o pecado de Adão. Por Adão, a morte entrou no mundo. Então nossa responsabilidade como pai é muito grande. E nós, em particular, aqui do norte, em particular do Amazonas, em particular de Manaus, que representa a maior parte do Amazonas, é a cidade-estado. Nós temos outra coisa ruim. Nós temos muita coisa boa. E coisa ruim no Amazonas só tem 2 coisas: muito calor. Posso? E o nome já diz tudo. As Amazonas. Quem eram as Amazonas? Quem eram as Amazonas? Quem sabe? Quem eram as Amazonas? Era uma tribo de guerreiras, de mulheres que não tinham utilidade para os homens. Usavam os homens só para fazer filho e depois matavam os homens. Eu acho que isso veio depois do que nós vemos. A cultura mulherenga então criou essa lenda. Eu acho que não foi a cultura amazonas que criou esse fenômeno de tantos filhos que são criados sem pais. Eu acho que foi o contrário. E então nós temos uma cultura onde, gente, aqui no Amazonas, nossa cultura é de Amazonas. As mulheres que mandam na família. Isso não é bom. Mulheres que controlam a família, controlam os maridos, controlam os filhos. E sabe qual é o resultado disso? O incentivo ao adultério. Porque o homem, ele pode não bater de frente, porque ele pode até ser preso, se bater de frente, mas ele vai dar o troco por você ser mandona. Sabe qual é o troco dele? Aquela coroa que está nascendo na sua cabeça. Coroa não de espinhos, mas de chifres.
Isso faz parte de toda a cultura onde as mulheres mandam, o homem vai revidar de outras formas e se acha justificado. Então hoje nós vamos falar para os pais. Isso aí eu não vou falar mais nada para as mães, a não ser que você tem que ver. E por isso que Deus fala muito sobre isso para as mães, porque você, se for uma guerreira amazonas, nesse sentido de querer controlar tudo, você desincentiva, desencoraja, atrapalha o homem de fazer esses 5 papéis que Deus deu para ele desenvolver. Então nós temos que ter ajustes, e é isso que nós estamos vendo através da palavra de Deus. Essa palavra transforma. Nós estamos vendo famílias, e aqui eu estou falando para muitas famílias maravilhosas que já conseguiram reverter isso aí, porque a palavra de Deus ensinou e ela não volta vazia. Eu trouxe 5 objetos para nos ajudar a lembrar desses 5 papéis do pai. O primeiro, esse capelo. Isso aqui é da minha esposa, quando ela graduou, quando ela se formou do jardim de infância, faz algum tempinho. O meu eu perdi, mas ela manteve todos esses anos dela, olha só. E esse capelo representa a primeira tarefa do pai. A primeira tarefa do pai é professor. O seu papel de professor, de educador dos filhos. A coisa mais importante que o pai faz, como pai, é ser o instrutor, ser o professor, o educador dos seus filhos. Em Provérbios capítulo 4, verso 4, nós vamos ler o verso 3 e 4. O 3 ele diz: quando eu ainda era menino, pequeno, eu também era um filho do meu pai, pequeno e único. Salomão falando do seu pai, Davi. Isso aqui é um relacionamento, né, de pai e filho. Então ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e viva. O seu primeiro papel de pai é instruir os seus filhos. Instruir os seus filhos. Essa tarefa não foi dada para as escolas, não foi dada para os tios, para as avós, foi dado para os pais, e principalmente o pai. E muitas vezes nós temos deixado isso só para a mãe, e não é assim. O pai, ele ensina com muito mais força do que a mãe. Eu vou dar exemplos hoje à noite aqui de coisas que meu pai falou uma vez e eu nunca esqueci, nunca. Deus criou, quando criou o pai, ele criou uma força, não sei se é no DNA, na psicologia, incrível, um poder muito grande. E pais não podem desperdiçar esse poder que Deus te deu para fazer o bem na instrução dos seus filhos. Ainda no capítulo 1, Provérbios capítulo 1, volta 2 páginas aí na sua Bíblia, verso 8, Deus diz assim: ouça, meu filho. Davi falando para o seu filho: ouça a instrução do seu pai, não abandone o ensino da sua mãe, ouça a instrução do seu pai. Pai, a sua tarefa primária é instruir, é ensinar. Essa semana eu deu uns problemas no carro da minha esposa, e os problemas que eu já tinha resolvido, já tinha levado na oficina, trocamos alternador, trocamos bateria novinha, e descarregou tudo. E quando eu comecei a mexer, eu me lembrei do meu pai. Meu pai me ensinou essas coisas. Para você não ficar doida e começar a quebrar tudo, arrancar isso, botar aquilo. Não, você tem que raciocinar. Davi, vamos pensar no problema, vamos raciocinar.
Vamos racionar. Como é que a gente vai descobrir? Vamos tentar isso aqui, se não der, então vamos para o segundo elemento, se não der isso aqui, o terceiro elemento. Essa questão de você ter uma lógica, isso é pai que ensina para filho. Pai ensina para filho. Hoje nós temos uma geração de homens que não sabem fazer nada. Graças a Deus, não na nossa igreja, é por isso que nós inventamos o APS. O APS é justamente para substituir aquele pai que você não teve. Porque tem homem que não sabe fazer nada. Quebrou um cano na sua casa, tem que chamar o bombeiro. Alaga tudo porque você não sabe nem parar a água. Dá um problema na elétrica, é pânico. Furou o pneu, não sabe nem trocar o pneu. Aqui nós temos até meninas que sabem trocar pneu. Nós estamos tentando ajudar essa percentagem que não tiver essa oportunidade. Mas eu te digo, você jovem, adolescente, você veio para o lugar certo. Porque aqui nós somos, como Jesus disse, o seu pai e sua mãe. Somos. Às vezes você não gosta, mas nós vamos ser seu pai e sua mãe. Por quê? Porque nós queremos que você tenha sucesso. Nós não queremos que você seja um zero à esquerda. Nós queremos que você seja inteligente, que você seja cheio de raciocínio. Que você consiga enfrentar a vida vitoriosamente. E pai foi dado esse trabalho. Eu me lembro. Meu pai tinha sido marinheiro na Segunda Guerra. Cara, ele sabia amarrar todo tipo de nó. Todo tipo de nó. Ele tinha um nó que eu nunca consegui. Eu pedi várias vezes para ele me ensinar, ele não me ensinou isso aí, porque ele gostava de, né? Era uma mágica que ele fazia. Ele pegava uma corda de uns 6 metros, e ele enrolava aqui nas mãos, aí dizia assim, puxa, Davi! Aí eu saía puxando, e de 30 em 30 centímetros, amarrava um nó, o nó ficava. Era uma mágica. E depois eu podia amarrar essa corda lá numa árvore, eu subia, cada um daqueles era um mundrungo para você pegar e poder se puxar, mesmo com corda fina. Cara, era incrível. E uma noite ele fazendo lá alguma coisa, não me lembro nem o que ele estava fazendo, ele disse, Davi, segura aqui, pega assim, sim, amarra essas duas cordinhas aqui, 2 cordãozinhos, amarra aqui esse cordãozinho. Aí eu amarrei, aí ele soltou. Ele disse, amarra, eu falei para te amarrar esse. Aí, assim, ó. Soltou de novo. Ele, Davi, não acredita que você não sabe nem amarrar o nó cego. Sabe o que é nó cego? Tem gente que não sabe o que é nó cego. O que é o nó cego? O teu irmão. Não. Nó cego é um nó que você dá que não tem quem desamarre. Pegue logo a tesoura ou a faca, porque você não vai mais desamarrar. Meu pai diz, filho, tu não sabe nem amarrar um nó cego. Amarra esse negócio direito. Aí ele foi e me mostrou como é que amarra o nó para não soltar. Aí eu amarrei do jeito que ele me ensinou. Ele puxou, soltou de novo. Pai, eu não sei, não dá. Amarra de novo. Vou mostrar de novo. Cara, eu passei 30 minutos amarrando nó. Mas hoje eu faço um nó que você não tira até Jesus voltar. E tenho raiva de nó cego. Gente, é instrução. Essa é a tarefa do pai, é fazer essa instrução. Nas coisas práticas da vida. Não somente nas coisas práticas da vida, mas Deus quer que você instrua também na parte de caráter. Em Efésios capítulo 6, verso 4, Deus fala, ele diz, instrua os seus filhos. Não irrite os seus filhos, instrua os seus filhos. No temor e nos caminhos do Senhor, instrua os seus filhos. Instrua os seus filhos. O pai pode ter um impacto muito grande no caráter do seu filho.
E é por isso que Deus deu essa tarefa de você ser o professor do seu filho. Vou dar um exemplo na minha vida. Meu pai falou uma vez, e eu nessa idade nunca esqueci. Uma instrução e eu nunca esqueci. Uma instrução de nó e eu sei amarrar nó. E agora uma instrução de caráter e eu sei e nunca mudei. Eu entendi. Eu e um colega, a gente estava rindo de um bêbado. O bêbado tentando descer a rua, ele não conseguia. Ele ia mais para trás do que para frente. E aí ia para um lado e para o outro. Não é que bêbado é meio engraçado? Porque ele parece um cara que tem um peso embaixo e o corpo dele roda todinho e não sai do lugar. O que uma criança de 8 anos vai fazer quando vê um bêbado que não vai nem para frente nem para trás? Ele vai o quê? Se abrir. A gente estava morrendo de rir. Quando de repente veio o arrebatamento e me levou, né? Pelo colarinho. Eu ouvi só a voz de Deus gritar: nunca, nunca você é rei de bêbado. Esse bêbado vai para casa, vai bater nos filhos, vai bater na mulher, não vai levar o leite. Como é que você ri de uma desgraça dessa, Davi? E nunca ri de novo de bêbado. Acabou. Bêbado não tem graça para mim. Eu oro pelo bêbado. Eu sinto pela família do bêbado. Uma instrução. Esse é o poder do pai professor. Você tem um poder incrível. Aliás, até a psicologia diz que durante a adolescência, aqueles anos às vezes turbulentos, aqui na igreja, muitos adolescentes estão passando como eu passei na minha adolescência, sim, com as transformações, etc, mas sem turbulência. Não precisa ser turbulência. Turbulência não há necessidade disso, mas de qualquer forma, naqueles anos turbulentos, quando o filho está confuso e muitas influências na vida, só existem 2 grandes forças na vida do adolescente: o Espírito Santo e a presença do Pai. A presença do Pai é tão forte que se observou de que um pai amoroso, um pai que ama os seus filhos, que abraça os filhos, beija os filhos, brinca com os filhos, ri com os filhos. A menina criada com um pai assim, vê que eu não falei padrasto. Um padrasto é um problema principalmente na nossa sociedade aqui. Mas quando é o pai, gente, essa menina vai menstruar de 1 ano a 1 ano e meio mais tarde. E se imagina que é porque a menina não tem ela não tem aquela necessidade de um homem mais velho na vida dela. E a menina que não tem esse pai amoroso, ela vai cedo, como adolescente, vai procurar homens mais velhos que vão se aproveitar delas, porque há uma necessidade da alma feminina da menina, a presença de um homem, de um pai. Papai, você é importante. Não permita que ninguém diga contrário. Hoje, com o feminismo, muitos homens não sabem nem por que existem. Você existe porque Deus entende o poder que Ele te deu para o bem. Ali em Efésios capítulo 6, verso 4, sempre eu gosto de ler essas instruções que nós temos no Velho Testamento. É importante a gente também ver no Novo Testamento, porque a Bíblia diz que todas aquelas leis, aquelas coisas que o judeu tinha que seguir, morreu, não precisa mais nada daquilo não. Outro dia veio 2 jovens querer vender os cursos aqui para a igreja. De que igreja vocês são? Não, isso é do seminário de onde? Não quiseram me falar, né? Eu disse, não, eu quero saber o nome da sua escola. Estavam querendo vender curso. É de uma religião que
que tem que guardar a lei e guardar o sábado. Digo, amigo, você não sabe que em Romanos capítulo 10, verso 4, a Bíblia diz que a lei terminou em Jesus? Eles nunca tinham ouvido esse versículo. São estudantes de seminário e não tinham estudado esse versículo. Pode ler, lê aí, abre aí, lê. Sim, mas não está escrito aqui no Velho Testamento essas coisas sobre o sábado, etc. Eu digo, sim. Isso era para os judeus, amigo. E no Novo Testamento, tem as leis que Cristo quer para nós, porque a lei, ele viveu, resolveu, acabou a lei. Agora, se ele manda no Novo Testamento e por acaso essa coisa coincidir também com o mandamento no Velho, então ela é para nós. E só é então do Velho Testamento para nós hoje aquilo que se repete no Novo. Por isso que eu gosto sempre de ler as coisas no Novo quando a gente faz mensagem. Aqui em Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. De novo, ele está dizendo, pai, a sua tarefa é instruir o seu filho. E para isso você tem que estar presente. Você tem que estar presente. Você não pode instruir online. Tem que estar presente. Nas pequenas coisas, num concerto, na lógica, no raciocínio. Nas coisas espirituais. Por isso que aqui na nossa igreja nós fazemos questão da família todinha ficar aqui dentro do auditório. Em quase todas as igrejas evangélicas maiorzinhas do Brasil, acabou a música, ou às vezes até antes da música acabar. Aí as crianças são convidadas para se retirarem. As crianças ficam felizes porque os pastores não sabem pregar para a criança. Aqui vai uma dica para todo mundo que quer ser pastor. Às vezes, pastor, como é que a gente vira pastor? Primeiro, Deus vai te virar em pastor. Mas primeiro, já começa, se você acha que você tem esse desejo, trabalhe 1 ano com crianças ou com clubinhos. Trabalhe 1 ano com teens ou jovens. Trabalhe 1 ano com adultos. E faça todas as matérias do CENIB. Você vai dar um bom pastor. Aí então os pastores, eles convidam as crianças para sair, as crianças ficam felizes porque o pastor não fala para as crianças. E segundo, as crianças atrapalham os adultos. Mas aqui não. Resolvemos muitos anos atrás, que a família toda vai estar aqui. Sabe por quê? Porque eu entendo que o filho, a filha, vendo ali o pai, principalmente o pai, louvar a Deus, orar, está estudando, puxando a Bíblia. Gente, isso é um impacto para o resto da vida. E isso eles não vão ter se estão lá fora. Amanhã eu vou para uma conferência onde vão ter os pastores das 70 maiores igrejas do Brasil. E os pastores não são pilantras. E todo ano eu chego, 5 ou 6 comentando. Eu não acredito. A igreja de vocês, o pessoal vai 2 horas estudar a Bíblia dia de domingo? Digo, não, 2 horas na sala de aula, mas 2 horas depois comigo. Quem mentiu para você? São 4 horas. E tem alguns que se pudesse passar era o dia todo logo. Né? A igreja podia oferecer um almoço, né? Uma merenda, uma redezinha. Então, nós entendemos que é importante porque a criança, ela vê desde pequeno. E os olhos estão te acompanhando. Nessa segunda parte do versículo, então ele diz assim, não irrite, na primeira parte, não irrite seu filho. Vamos só falar rapidinho de coisas que irritam, porque às vezes a gente nem imagina que irrita. Você está irritando o seu filho e nem sabe que está irritando. E às vezes, depende do filho. Tem filho que você irrita, ele já vai logo gritando, né? Mas, não me irrita! Mas a maioria não... tem uns que eu estou olhando aqui, são assim, mas a maioria não é assim, a maioria são mais calmos, né?
e não vão afrontar o pai desse dia, mas você está irritando do mesmo jeito, está irritando. Então tem que descobrir porque Deus diz não irrite, porque irritação ou vai criar um problema depois, né? Ele vai ter raiva de você, ou vai fazer ele desviar dos caminhos. Irritação é perigoso. Irritação pode criar mágoa que vai durar e ter prejuízos por muito tempo. Então algumas coisas que irritam o filho. Só para ajudar você nessa educação, porque quando você é professor, você tem um professor que te irrita, é horrível, não é não? Eu tinha um professor, a aula dele todinha era assim. Ele andava mais ou menos uns 20 km por hora, por aula. Cara, eu ficava tonto de olhar. Eu não conseguia entender nada que ele estava falando, porque isso me irritava. O que irrita o filho? Quando nunca o filho consegue te agradar. Nada te agrada, tu é difícil de agradar. Ele faz o máximo, ele tenta, luta e não tá bom não. Tu só sabe fazer desse jeito. Você nunca se satisfaz com o esforço dele. Isso é irritante. Outra coisa que irrita é quando você é hipócrita. Você é de um jeito em casa, outro jeito na igreja. Você tem dois jeitos de ser, e o seu filho observa tudo. E na cabeça dele, ele pode não te confrontar, mas ele lá para os outros, depois, quando ele for adolescente, ele vai dizer: o meu pai é hipócrita. Lá em casa ele é assim, assim, assado. Lá na igreja é um santo. Quando ele está com os amigos é um santo. Mas lá em casa, eu queria que tu visse ele. O capeta desce nele. Hipocrisia. Outra coisa que irrita filhos é não cumprir as suas promessas. Isso aí, inclusive, descobriram que isso tem um efeito a longo prazo. O pai diz assim: olha, no próximo feriado, filho, nós vamos para o sítio. Nós vamos passar o dia no sítio. Eu estou ocupado agora, mas nós vamos no sítio no próximo feriado. Aí no próximo feriado, esse filho, ele passa um mês já preparando toda a trouxinha dele, preparando tudinho com animado, já fala até para os colegas: eu vou com meu pai para o sítio. No feriado. Aí chega o feriado, o filho está esperando desde cedo ali esse feriado. Aí o pai acorda, e quando o filho vê, ele sai papai, o senhor vai para onde? Vou para o trabalho. Mas não ia para o sítio. Eu não posso ir para sítio coisa nenhuma. Eu tenho trabalho. Eu tenho que trabalhar. Eles me pagam para trabalhar, filho. Ah, poxa. Não me fala esse poxa não. O filho murcha, mas nunca se esquece. Nunca se esquece. Então não prometa o que você não consiga cumprir. Diga assim: pai ou filho, se eu não for trabalhar no próximo feriado, nós vamos para o sítio. E se for preciso mudar de emprego, que mude. Troque de emprego, mas não perca o seu filho. Eu tenho um amigo que prometeu para o filho dele, se o time dele um dia chegasse à final, que ele ia levar o filho no estádio do time para assistir o jogo. Cara, o ingresso de partida final é muito caro. Ele não pensou em detalhes quando ele fez a promessa. 3 anos depois, não é que esse time que nunca ganhou foi para a final? Pior, dia do domingo. Pior, ele era pastor. Pior, ele tinha um conferencista famoso que vinha pregar na igreja dele naquele dia. Já estava acertado há anos.
mas ele cumpriu. Foi esculachado pelos pastores, que eram pastor desviados, sem vergonha, que troca Deus por um jogo. Mas ele cumpriu a promessa. E hoje ele tem 2 filhos pastores. E o outro já morreu. Outro ninguém se lembra dele, o famoso. E ele é honrado e tem tido uma influência incrível na vida dos filhos dele. Porque mesmo quando doeu, ele apanhou por causa desse, mas ele cumpriu a promessa dele, cumpre a sua promessa. Porque faltar nessa área cria muita insegurança no filho. Quando o pai é muito duro na disciplina, né? Cada disciplina você tem que medir. Né? Tem que ser uma disciplina na medida do delito. Né? Você não mata a mosca com canhão. É mais ou menos assim. Pense sempre nisso. Frustra o seu filho quando você muda, você é inconstante, você muda as regras. Você muda as regras. Filhos, eles ficam inseguros quando você uma hora é assim, na outra hora você, não tem problema não. Uma hora você outra hora você é assim. Isso deixa uma insegurança para o resto da vida. E a criança for pequena, isso vai dar uma insegurança na personalidade da criança. E filho também, ele se irrita quando você nunca tem tempo para ele. Nunca tem tempo. Tem tempo para todo mundo, menos para ele. Teve um caso onde a criança, toda vez que ele ia falar, eu tenho que ir para a empresa, tenho que ir para o trabalho, tenho que ir para o trabalho, tenho que ir para o trabalho. O trabalho me paga, então eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Ele me paga o meu tempo, eu estou lá. Um dia o garoto de 6 anos, ele chegou com um monte de moedinha que ele tinha agrariado e algumas notinhas, uma cédula, ele chegou e botou na mesa na frente do pai. O pai disse, o que é isso? Ele disse, papai, me fala, quantos minutos eu consigo te contratar, pagar para você ficar comigo, com esse dinheiro aqui? Quantos minutos você me dá por esse dinheiro? Filhos precisam do pai. E finalmente a última coisa que eu observei aqui, e anotei, quando o pai fica enchendo o saco do filho. Desculpa eu falar desse jeito, mas é isso mesmo, fica enchendo por uma coisa que ele sabe que tem que fazer. Não esquece de lavar a calçada você tem que lavar. Se eu voltar aqui não tiver calçada, parece papagaio no milharal. Para com isso, amigo. Não, o pai tem que falar uma vez, olha, filho, você precisa lavar a calçada. Não fica... Parece a sua bisavó. Você chega em casa, o filho não fez. Paga as consequências. Não fala 2 vezes, não. O filho pequeno, talvez você tenha que repetir uma vez, mas... Não fica... Se irrita. Inclusive quando você vira as costas, sabe o que seu filho faz? Você nunca viu, não? Você devia filmar. Ele está irritado. Número 2. Segundo papel do pai, trouxe aqui essa sacolinha. Quando você vê essa sacolinha, o que você pensa? Disney. Não. O que é? Compras. É o pão, é o café, é a manteiga, são os ovos, é a comida. É a provisão da casa. Então, outro dia eu vi um cachorrinho, eu não sei onde ele pegou. E não sei quem foi que teve surpresa quando chegou em casa e descobriu que o cão tinha roubado a cesta básica dele, o cão correndo com a...
levando os cachorrinhos dela, a cadela. Isso aqui representa a provisão. A tarefa de prover para a família é do pai. Eu pedi, a tarefa de prover para a família é do pai. Vou dar até um versículo, olha só esse versículo aqui. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz assim: aquele que não provê para sua família, para os seus parentes, inclusive principalmente para a sua família imediata, negou a fé e é pior do que um descrente. É pior do que um descrente. Então a tarefa do homem é prover para a sua família. Tem que ter pão, tem que ter manteiga, tem que ter o feijão, arroz, não tem que ter champanhe e caviar, mas tem que ter o que vier. Você tem que ter alguma coisa naquela mesa, tem que ter alguma coisa naquela mesa, nem que seja banana, você vai lá pro centro, cata a banana, né? Eu tenho um amigo, um dia ele já pregou uma vez aqui, as pessoas não sabem essa história da vida dele, mas ele foi enganado pela fundação que enviou ele para fora, para estudar, aí enganaram ele, não pagaram, resolveram não fazer o que tinham acertado, ele vendeu tudo para estudar fora, mas ele proveio para a família dele. Ele proveio. Ele foi catar em Los Angeles, ele foi catar nos restaurantes, naqueles né, onde os moradores de rua vão catar, ele catou durante uns 3 meses, catou comida para a família dele não faltar comida. Não interessa como, você tem que prover. A mulher, se quiser, ótimo. Se puder, ótimo. Mas a responsabilidade é do homem. E é por isso que o homem, Deus fez um homem diferente. A gente na oficina do casamento, a gente fala muito sobre isso. O homem, ele é, às vezes, as mulheres acham que o homem é meio troglodita. Quantas mulheres já notaram que seu marido é meio estúpido às vezes, meio troglodita, meio... Parece assim eu ia dizer um cavalo também, ou um burro, né? Com aquele visor aqui que ele só olha para frente. Você não me vê não, meu bem? Você não vê que eu vesti um vestido novo? O problema é o seguinte: para um homem prover, ele não pode ficar. Você acha que o seu marido vai prover, vai trabalhar direito, se ele está lá, na empresa, pensando em você, pensando nela, ele vai cortar o dedo, ele vai, entendeu? Ele não vai fazer. Então, quando ele está lá, ele tem que focar lá. Ele tem que focar. Deus fez ele desse jeito. Se ele fosse igual a mulher, ele estava pensando em todo mundo, ele não fazia. Não fazia o que ele tem que fazer. Então Deus focou porque é hora de prover. Então é prover. É prover. E por isso que às vezes ele é meio... E para Deus fazer ele desse jeito, ele ficou meio trancudo, né? Ele ficou meio... Ele não é aquela sua amiguinha que vai conversar sobre toda a vida. Não. Por quê? Porque Deus deu para ele a capacidade de foco para ele poder prover. É a tarefa que Deus deu para ele e o fez compatível com essa tarefa, com esse papel de ser o provedor. Terceiro, Deus. Eu queria trazer uma arma, mas eu digo, não, o pessoal não vai ficar bem eu trazer uma arma. Então eu trouxe um guarda-chuva. Se bem que isso aqui vira uma arma. Uma vez eu vi 2 jovens, aí um começou a namorar a namorada do outro, né? A menina que ele estava interessado. Cara, quando eu vi, foi um maior alvoroço. Quando eu vi ele, o menino batendo com guarda-chuva, o amigo dele, ó. Um deles até é pastor hoje. Mas não sei. Eu trouxe guarda-chuva porque o guarda-chuva é um sinal de proteção. Nos protege do sol, dos raios perigosos do sol, nos protege da chuva, para não pegar uma gripe. E a Bíblia diz que o pai, ele é uma proteção para a sua família. Quando você está bem com Deus, existem dardos inflamados de Satanás que não conseguem chegar nos filhos, se você estiver bem com Deus. Deus honra o seu relacionamento e não permite que Satanás ataque os seus filhos e a sua família. Então você é uma proteção,
Quando falo sobre esse papel de protetor, várias vezes na minha infância, eu à noite acordava no meio da noite, 2, 3 da madrugada, e eu via algum barulho, e eu olhava pela brecha lá da janela, e meu pai no quintal com a arma puxada para matar o bandido. Mas entrar em casa e fazer mal a nós, nunca. Uma vez eu vi ele se agarrar com um assaltante. E o assaltante, por um fio, não morreu. Esse é o papel de pai. O pai tem o papel de protetor da família. Você tem que proteger sua família. Nós estamos com uma geração que não tem coragem. Nós estamos vendo isso em Brasília. Estamos ou não estamos? Todo mundo com medo, todo mundo com medo. Todo mundo arcuado. Por quê? Porque não tiveram essa experiência. Por quê? Porque não tiveram pai. Lembra? 65% das nossas famílias não tiveram pai presente. Nunca viram o que é você defender a sua família. E o que nós temos que entender, as pessoas dizem, mas você fala isso aí, depois o homem avança lá e morre. Não, você não entendeu. Quando Deus dá uma ordem, Ele vai dar também a capacitação. Ele manda um anjo lá para te ajudar, como nessa noite que eu vi meu pai e o assaltante. Um anjo jogou um porrete para a mão do meu pai, e o porrete comeu em cima do homem até ele cair lá de cima do muro, embaixo. Deus vai cuidar de você. Naqueles anos todos, meu pai só pegou uma bala, mas não morreu. Por quê? Porque Deus quer que você seja o protetor. Não seja covarde. Sim, seja esperto. Mas Deus quer que os homens sejam protetores. E além dessa proteção física que nós estamos falando, existe uma proteção, hoje eu acho que até mais importante. É a proteção da mente de nossos filhos. Em Efésios capítulo 5, verso 29, ele diz assim: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, falando do pai. Né? Ele diz, antes, ele cuida e alimenta. Ele alimenta e cuida. Esse alimenta é prover, que nós já falamos, e ele cuida, ele protege. Essa palavra é a mesma palavra que usa proteger, ele protege. Ele protege. Hoje, nós temos um problema, Satanás está atacando a mente dos nossos filhos, através do celular. Papai, você é o protetor. Primeiro, nenhum filho deve ter um celular antes dos 15 anos. Não! E nem converse. Leia lá o livro Geração Ansiosa. Você está acabando com seu filho porque você deu um celular. Mas agora eu já dei. Pois é, pega a marreta na frente dele e quebra logo. Ou então, se você não tiver coragem, quebra, esconde, enterra em algum lugar, joga no lixo, e o seu filho vai passar procurando porque você foi quem comprou. E se a vovó der outra, você quebra também. Né? Por quê? Porque eu estou protegendo você. Um dia você vai entender, você vai ser mais inteligente, você vai ser mais competente, você vai ter mais sucesso e você vai ser mais santo porque você não teve celular. Esse instrumento que foi vendido, porque isso aqui vai ser muito bom, vai proteger os nossos filhos. O smartphone, onde você tem no telefone também a internet, é a maior destruição. Todo dia morrem crianças por causa desse maldito celular.
celular não foi feito para criança. Os próprios inventores do celular não deram para os seus filhos celulares, até depois dos 14. Nós tivemos uma criança, uma adolescentezinha de 13 anos. Foi abusada e depois mataram e jogaram ela no mato. Por causa do celular. Por causa do celular. Gente, hoje tem pilantras que enganam, eles se passam por um outro adolescente, por outra pessoa. Nós temos visto isso aqui recentemente, aqui em Manaus mesmo, até aqui perto da igreja. Ele se põe com uma outra pessoa que ela não é, e chama e atrai, prometendo. Mas mata. E você, papai, é o protetor. Você é o protetor. E se a sua esposa vier interferir, você quebra o celular dela também e depois vem me avisar. Você tem que proteger. É a sua tarefa. E os adolescentes ainda vão me amar. Vão. Gente, é importante. Olha só, uma coisa que meu pai fez. Eu tinha uns 11 anos. E uma vez um missionário veio passar 2 semanas com a nossa família. Eles estavam em trânsito. Aí passaram 2 semanas. Era um casal bacana. E aí um dia ele chegou, meio-dia, meu pai chegou do trabalho. Aí a gente estava almoçando. Depois do almoço, estava conversando. Aí ele falou: John, rapaz, você vê, rapaz, esses soldados estão indo para o Vietnã, e mesmo no meio das balas, com a probabilidade que vão morrer, eles não querem sair de lá. Sabe por quê? Eu vi aqui na revista. Aí eu vi a revista, né? Eu não me lembro se era Veja, se era Times, era uma revista cheia de fotos. Por quê? Porque eles gostam das casas de massagem, das casas de banho, onde essas geishas dão uns banhos nele. É uma imoralidade, é uma sem vergonhice incrível. Por isso que eles não querem, eles arriscam a vida, mas eles querem essa vida de moralidade. Eu me fiz desapercebido, mas estava ligado. Menino de 10 anos, ele ouve tudo. Meu radarzinho foi... Dei uma olhada para ver assim de longe a cor da capa. Meu pai vai voltar para o trabalho. Esse homem sempre à tarde vai para o centro com a esposa. E eu vou pesquisar esse assunto. Porque ele falou que tinha muitas fotos. Deu certinho o meu plano de espião. Deu 2 horas, meu pai já tinha saído, o casal saiu. E eu vou de fininho, eu abro a porta do quarto de hóspedes, com cuidado de não deixar nem digitais. Eu abro, eu fecho devagarzinho para ninguém saber que tem gente lá dentro. Eu começo a procurar, e procuro. E era um quarto cheio de armário. Bota armário. E prateleiras. E eu procuro. Agora, eu confessando, eu fui até na mala deles. Aí eu abri com muito cuidado para ver se eles tinham deixado, né, alguma arapuca para saber se alguém tinha mexido. Olhei, estudei. Abri a mala. Mexi a roupa todinha, deixei tudo de organizado. Cara, e a revista? Eu não achei a revista. Saí. Anos depois de adulto. Um dia eu, conversando com meu pai, eu contei essa história para ele. Ele disse: não, me lembro. Quando vocês filhos saíram, depois do almoço, eu chamei o amigo, eu não queria envergonhar ele na frente de vocês. Eu digo: Dimas, me dá essa revista. Essas revistas assim não entram aqui em casa não. E rasgou todinho e jogou no lixo. Você entendeu? Pai, você é protetor.
E pode as pessoas não entender você agora, mas um dia eles vão não somente entender, mas te agradecer por ter tido esse carinho com eles. Espelho meu, espelho meu. O último motivo que Deus fala, o último papel do pai é ser um refletor de Deus nos seus filhos. Você sabia que a impressão que uma criança de 2 anos, 2 anos e meio tem do seu pai vai ser o conceito que ele vai ter de Deus? Se o pai é ausente, ele provavelmente um dia vai virar agnóstico. Existe um Deus, uma força superior, mas não se liga com a gente. Se o seu pai é um pai bruto, ele vai achar que Deus é um Deus bruto. Se o seu pai é só amor, 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 ele vai achar que Deus Deus fala que você não deve, mas ele não está nem aí, ele não vai fazer nada não vai acontecer, não tem inferno não. Você é o espelho para os seus filhos de quem é Deus. Você espelha Deus para os seus filhos. Por isso que nós queremos você no culto. Por isso que eu te parabenizo por estar aqui. Você vem aqui cansado, você trabalhou a semana toda, eu sei. Ainda jogou bola sábado e hoje você não consegue nem se mexer, mas você está aqui. E não é só porque é dia dos pais, não. É porque você faz isso todo domingo. Porque você está refletindo os seus valores para os seus filhos. E um dia isso vai pagar uns juros incríveis. Continue a refletir Jesus na sua vida, na sua fala, no que você faz. Seja esse paizão equilibrado. Seja esse pai equilibrado. Muito carinho e muita disciplina. Esse é o segredo. Foi feito um estudo de muitas famílias. E foi assim. Eles viram famílias que não tocam nos filhos. Nunca. Nem berra, nem grita. Só amor, amor, amor. Aí chamaram de famílias do amor. Amor e carinho. E nunca confrontavam. Aí tinha os outros que já era o oposto. Era só disciplina severa. Aí tinha os do meio que faziam as duas coisas. Abanavam, parabenizavam, recompensavam os bons comportamentos, as obediências e puniam a rebeldia. Não irresponsabilidade infantil. A criança às vezes quebra alguma coisa. Por quê? Porque é criança. Isso não se pune, isso não tem nada a ver. Mas quando é rebeldia que bate o pé. E esses pais que faziam as duas coisas, o carinho e a disciplina, aí o estudo era assim, eles queriam ver no final de 30 anos, quais eram as crianças que tinham os valores mais parecidos com os pais originais. Desses 3 grupos, o amor, 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 os severos e os equilibrados. Sabe qual desses grupos os filhos eram mais opostos aos pais? O carinho, carinho, carinho. Os pais que deram só carinho, não, a gente não pode bater, não, a gente não vai, não. Esses, os filhos eram o oposto. Eles eram opostos nos valores, em tudo, os pais. Depois desses vinham os que eram severos, eles tinham mais semelhança com os pais. Mas sabe quem eram idênticos aos pais? Os equilibrados. O amor, carinho, a recompensa pelo comportamento, pelo bem, pela obediência. E punição pela desobediência e rebeldia. Esses
eram iguais aos pais. Seja um exemplo para o seu filho. E um dia você vai poder chegar na glória e dizer: Pai, meu Pai no céu, está aqui os filhos, a herança que você me deu. Eu estou entregando todos eles, não perdi um deles, e ainda vem uns netos aí de quebra. Nesse momento eu queria que todos, nós vamos fazer o nosso sorteio. Vamos fazer o nosso sorteio. Então, se você não entregou ainda a sua fichinha, por favor, passe aí. Tem uma equipe aí que vai pegar rapidinho as fichinhas. E nós vamos sortear. Eu queria levar todos os homens para uma pescaria, mas não tem lago em Manaus, né, perto de Manaus, que possa ter 5.000 homens pescando, que não engate tudo. Então, em vez disso, nós vamos fazer um simples sorteio de 4 coisas, só para não passar em branco e dizer que nós amamos você, nós estamos aqui para você. E se existe uma igreja que ama a sua família, é a nossa. Não é o seu dinheiro que nós queremos seus filhos valem muito mais do que qualquer dinheiro. Continue sendo esse pai maravilhoso que traz os seus filhos. Um dia você vai ver a recompensa do seu investimento que você faz hoje pela fé. Já? Os últimos. Mais alguém? Lá vem um correndo. Pronto. Pronto. Obrigado. Respira. Isso aí é atleta, Então nós vamos sortear 4 prêmios. Nós vamos começar com uma pizza. Tá? Alguém vai ter uma noite dos pais de indigestão. Não, você vai dormir com o bucho mais cheio hoje, né? Então nós vamos. Segura aqui. Você vai levar isso para o vencedor. Nós vamos ver aqui quem é o pai que gosta de pizza, né? Engraçado. No primeiro culto, sorteamos um dali e um daqui da frente. No segundo culto, estava só enrolando para você. No segundo culto, só sorteamos pessoas da frente. Só da frente. No terceiro culto, só sorteamos pessoas lá de trás, olha. E vamos ver agora. Vamos começar por esse aqui. Vamos ver quem é sorteado. Vicente Ribeiro. Parabéns. Não, agora vamos numa camisa. Nós vamos numa camisa. Camisa da igreja, especial para você. Se você for muito barrigudo, estiver pequeno, a gente dá um jeito de trocar, tá bom? Ou se for não sei nem o tamanho dessa camisa, se for uma muito grande, mas aí você e sua esposa, né? Vestir a mesma camisa ao mesmo tempo. O Ellison, cadê o Ellison? Onde? Na galeria. Lá atrás, olha só. O Ellison.
E agora nós vamos para outra pizza. Vou pegar ali. Você queria ganhar pizza ou camisa? Pizza, é? A fome é grande hoje, né? Pronto, vamos isso aqui. Augusto. Olha que nome. Eu acho que é Adonias, ou da Silva. Augusto da Silva. Augusto Adonias, alguma coisa da Silva. E vai agora a última camisa. E vai pro Roosevelt Lima. Olha só. Hoje, nessa última, deu galeria. Nesse momento eu vou pedir que todos os pais, os homens, fiquem de pé, por favor, que nós vamos fazer uma oração por você. Isso é bonito. Olha só, dê uma olhada. Dê uma olhada. Dá para rodar aí a câmera para o pessoal ver quantos homens tem aí na igreja? O que está rodando aí? Tá rodando aí? Bora, roda aí. A câmera. Eu sei que vocês conseguem rodar essa câmera. Olha só. Os homens, levanta a mão também, que o pessoal não está te vendo. Olha só. Que macharada bonita, né? Se você é filho ou filha, os dois, e você estiver pertinho do seu pai, vá lá, perto dele, dê um abraço nesse barrigão dele. Ou barriguinha. E nós vamos orar. E seja esse paizão. E não se esqueça que eu oro pelos pais. Você se lembra da minha oração pelos pais, não ora? Eu falei da minha oração que eu faço pelos pais? Nesse culto? Não? Eu oro pelos pais. Eu oro assim. Se um pai pensar e começar a executar o seu plano de largar os seus filhos, que Deus quebre as tuas duas pernas e, se precisar, a cabeça. Porque é melhor um pai morto que um dia foi um bom pai do que um pai vive a desgraça, a vergonha dos filhos, a raiva dos filhos, e o pai está lá distante, com outra família, com outras mulheres. É melhor que você morra. Eu só queria dizer que eu estou orando por você. Eu dou graças a Deus pela sua vida aqui na igreja, que Deus preserve você e dê sabedoria, tá? E nós vamos orar. Pai querido, olha quantos homens tens colocado aqui nesta partezinha do teu reino, nessa família. Eu te agradeço por cada um deles, Senhor, que está desempenhando esses papéis de pai. Dê a eles, Senhor, uma sabedoria, uma energia, uma força, uma saúde incrível para continuarem essa obra que começaste. Senhor, que as esposas, as famílias possam abanar esse fogo com agradecimento e apreço. Mas mesmo se não houver, que eles continuem firmes, porque eles sabem em quem confiaram. Eles sabem a quem vão dar contas um dia. Ajude-os, dê a necessidade, Senhor. Provê tudo o que precisam para poder desempenhar esses 5 papéis do Pai. Abençoe-os, guarde, proteja.
pelo poderoso nome de Jesus, em cujo nome nós oramos, hoje e sempre. Amém. Feliz Dia dos Pais!